New balls, please. New balls, please. New balls, please. Salve, salve, Brasil! Não sou o Fernando Nardini, evidentemente, não tenho a beleza, não tenho o talento, não sou o músico que apresenta esse podcast. Sou Alexandre Cossenza, estou aqui enquanto o grande Fernando Nardini está lá em São Francisco, cobrindo o Super Bowl. Vou tentar meu melhor aqui, é difícil substituir o Nardini, mas vou tentar manter aqui o nível alto, porque o padrão aqui é dos maiores. Então agradeço, Fernando Meligeni, obrigado, Fernando Nardini, vou tentar meu melhor aqui e vamos falar de Australian Open. Ale, primeiro, que prazer ter você, obrigado mais uma vez, né? É duro trabalhar com quem gosta de ficar de férias o tempo inteiro, faz o calendário, na verdade a gente participa do calendário de férias dele. Né? Não sei se você sabe, o calendário normalmente de um tenista, você pensa quando você vai ter férias. Ele é o contrário com o Nardini, né? Ele pensa quando vai trabalhar dentro do calendário de férias, mas não sei se ele vai dar o ar da graça aqui, né? Fernando Nardini, você vai falar com a gente? Seja bem-vindo de São Francisco. How are you? Estou aqui. Não estou de férias, estou trabalhando e vou trabalhar no New Balls Please também nesta segunda-feira. Seu traíra, seu vagabundo. Começando o New Balls Please de hoje, o New Balls Please pós-Australian Open, agradecendo mais uma vez o Ale, que nos socorre nessas nossas ausências aqui proclamadas, mas necessárias também. Então vamos falar de Australian Open, que consagrou Carlos Alcaraz com seu Career Grand Slam, que consagrou também a Helena Rybakina vencendo a número 1 Sabalenka. Muita coisa pra gente falar. Eu vou ficar aqui levantando a bola e escutando vocês na maioria do tempo. Mas também vou dar minha opinião, viu, Fernando? Porque o Ale não tá acostumado a discordar de você. Eu gosto de discordar de você. Eu gosto de ser o advogado do diabo. Tá certo? Eu gostaria de começar esse programa de hoje, e aproveitando a presença grande do Ale, levantando uma bola, antes que você levante e a gente fale, levantando uma bola de Australian Open, de Alcaraz. É impressionante o que está jogando Alcaraz. Demais, né? E com, acho que, elementos diferentes, né? Ele tem mostrado mais maturidade, o saque dele melhorou, e com técnico novo, quer dizer, tinha muita essa expectativa de, ele fez pré-temporada, jogou exibição aqui, jogou exibição ali, trocou de técnico, não jogou nenhum torneio de preparação para o Australian Open, como é que vai ser? E ele deu todas as respostas possíveis e em alto nível nesse torneio, né? Ele mostrou, uma coisa que a gente falou, eu e o Feio, na semana passada, nos programas, e eu queria também abordar com você não acha que ele está mais paciente desde que ele parou de trabalhar com o Ferreiro? Não sei se isso tem a ver com o Samuel, não tem a ver com maturidade também, a gente vai, ano a ano a gente vai evoluindo, e eles vão evoluindo muito, mas eu vejo ele muito, principalmente num jogo contra o Djoko, que foi extremamente agressivo e entrou para abafar, entrou para jogar 3 sets, né? A ideia foi muito clara. Tipo, eu não aguento 5 sets no ritmo, tanto que não aguentou. Entrou para agredir, e do outro lado você via um Alcaraz mudando um pouco a maneira de jogar, não sendo tão protagonista, não mandando tanto de direita. Eu achei ele muito, muito, muito inteligente dentro de uma quadra de tênis. Eu achei incrível esse lado de maturidade de você falar, opa, peraí, hoje eu não vou poder ser protagonista, hoje eu vou ter que cuidar um pouco mais da bola. E vem melhorando isso em cada campeonato dele, né? Sim, e eu achei interessante que a gente tem uma lembrança de uma derrota dele para o Djokovic, se não me engano, no Australian Open mesmo, que ele começa bem a partida, de repente ele perde o roteiro, ele começa, né, olha para o Ferreiro, você via com uma cara de não sei o que eu faço aqui, tô perdido. Não foi o que aconteceu nesse domingo, ele perde aquele primeiro set com uma atuação, né, quase dominante do Djokovic, não sei se dá para falar assim, mas você não sente o Alcaraz olhando para fora da quadra o tempo todo, pedindo ajuda, ou, sabe, ele parecia muito consciente do que tinha acontecido, do que ele precisava fazer. E a hora que a coisa começa a funcionar no segundo set,
caminha mais ou menos de uma maneira consistente. Também não foi aquele Alcaraz que já baixou a guarda diante do Djokovic, né? A gente lembra daquele jogo, se não me engano, de Cincinnati, o Djokovic mal fisicamente, o Alcaraz com o jogo controlado, deu uma baixada, o Djokovic cresceu no jogo e tomou o jogo dele ali em 2 tie-breaks. Não aconteceu mais, né? Então a gente vai vendo sinais de maturidade e não deixa de ser uma maturidade impressionante porque ele tem 22 anos ainda, né? Antes de eu entrar no lado um pouco mais técnico que de tático, eu queria ouvir tua opinião, Fê. O que você achou do jogo? Se aí nos Estados Unidos é muito diferente daqui do Brasil. Vou cometer o sincericídio aqui, e é um sincericídio por motivos óbvios. Cara, eu consegui ver um pouquinho do jogo entre escalas para chegar aqui. É um voo longo, parado 2 vezes, então eu vim entre escalas. Mas o que me chama a atenção, e dentro do que vocês estão falando aqui dessa maturidade, dessa forma diferente do Alcaraz de jogar, eu custo crer, cara, que não tenha havido 1 minuto sequer durante esses 15 dias de Aberto da Austrália que ele não tenha pensado naquela velha história. Porra, eu mandei o Ferreira embora, cara. Se eu não tiver um resultado aqui, vai cair o mundo na minha cabeça. É impossível que ele não tenha tido que lidar com essa pressão o tempo todo durante tanto tempo. E ainda assim ele fez um torneio, cara, exemplar. Fez um torneio espetacular. Concordo com vocês aí na questão da paciência, da maturidade, de esperar mais um pouco. Me dá a impressão que ele olha menos para fora do que olhava na época do Ferreiro, porque tem um cara ali que evidentemente é um bom treinador, evidentemente ele conhece muito bem, só que o Ferreiro, cara, o Ferreiro é uma entidade, é o cara que foi número 1, campeão de Grand Slam. O Ferreiro tem outra aura quando tá no boxe. Eu acho que ele joga mais solto, mais livre, mais maduro, mas principalmente essa história de lidar com a pressão, de não ter mais o Ferreiro, de ter mandado o Ferreiro embora, isso ter causado um alvoroço mundial, né? Porque todo mundo deu pitaco, todo mundo, o Alcaraz saiu, o Alcaraz não, né? O time do Alcaraz principalmente saiu como culpado e o Ferreiro como vítima, e eu acho que ele teve que conviver com essa história, com essa pressão de desempenhar, de ter um bom resultado. E ele faz o quê, cara? Ele vai e ganha o único torneio que ele não tinha ganhado ainda com o novo treinador. Então eu acho que isso é mais uma prova do quão completo, do quão pronto ele é, mesmo com 22 anos de idade. Chamou um pouco a atenção para mim, quando eu falo do lado tático, da inteligência que ele aceitou a correria. Você vê, ele adora o show, né, daqueles pontos impressionantes, aquele ponto da bola por fora que ele pega de direita, mas ele foi cirúrgico no lado físico, né? Ele perde 6-2, o jogo começa aí, ele dá um passinho mais até para trás, continua rodando a bola, começa a distribuir, começa a aceitar mais a correria, devagarinho, vai, o jogo começa a ficar, você começa a perceber que o jogo começa a ficar mais desesperado, ele deve fazer conta, né? Nossa, esse ponto aqui, 8 bolas. Aí no próximo ponto, 10 trocas de bola. No outro ponto, 12. Fala, ai meu Deus do céu. Aí ele começa a se acelerar e começa a errar. E o outro falando que é uma coisa, a gente vai falar sobre Bia, com certeza hoje, a derrota dela, a gente pode... Eu sou um pouco crítico a essa falta de percepção, às vezes, do próprio João, em certos momentos, sobre isso, quando o Alcaraz pegou a maneira de jogar, ele não soltou. Sim. Ele não mudou em nenhum momento. Vou fazer isso, vou fazer aquilo diferente, porque agora eu tô bem. Não. Tá dando certo? Eu vou até o final. Se mudar o jogo, coisa que não mudou, eu mudo também. E isso, para mim, é uma grande essência hoje dos grandes jogadores, né? Pegar a oportunidade e não soltar mais. Sim, é uma coisa que a gente fala do Alcaraz de repente, 2 anos atrás, faltava isso. Às vezes ele perdia o roteiro empolgado com ele mesmo, em fazer pontos bonitos, em ir para umas jogadas mais difíceis quando o jogo estava, entre aspas, sob controle, e de repente ele tentava uma paralela que não precisava, tentava uma curtinha exagerada, muito do fundo da quadra, e aí dava mais pontos de graça, botava adversários em jogos que ele podia ter vencido com muito mais facilidade, e perdeu alguns jogos por causa disso. Agora não, agora é um Alcaraz que desde o US Open do ano passado, que é uma atuação muito consistente do começo ao fim do torneio, a gente não vê mais esses apagões assim, táticos, digamos, sabe? Então, assusta, né? E aí, você vê, ontem na coletiva, a primeira pergunta já... E aí, você já tá pensando no grande slam de calendário? E aí foi a primeira pergunta em inglês, e no trecho em espanhol volta como a primeira pergunta. Então,
A gente tá em janeiro, Você acredita que fevereiro ele pode agora. ganhar? Eu não duvido de nada. Porque assusta. É óbvio que, assim, grandes nomes de calendário é um negócio insano de imaginar, que não acontece desde 69, é isso? Com o Rod Laver, se eu não me engano. Porque você precisa ter um nível de tênis acima dos outros, você precisa ser consistente, e você não pode acordar com o pescoço doendo, você não pode pisar errado num jogo qualquer aleatório, você não pode escorregar na grama e de repente virar um tornozelo. É tanta coisa, tanto intangível. Você vê nessa história não Open mesmo, ele teve uma cãibra ali no jogo com o Zverev e quase foi embora. Né? O Sinner também. Então, acontece uma coisa, ou você, sei lá, tá com raiva e dá uma bolada na árbitra. Pode acontecer. Não tem mais juiz de linha agora, mas, sabe, o Djokovic quase acertou um boleiro lá. Imagina a confusão que ia dar se ele acerta aquele boleiro naquele dia. Então, é tanta coisinha pequena que precisa funcionar que isso mostra o tamanho do desafio. O Djokovic ganhou 3 torneios e fez a final do US Open e chegou lá sentindo o peso do negócio. Perdeu. O Djokovic, já experiente, já número 1 do mundo, já dono de tudo quanto é recorde, e ainda assim sentiu. Então o Alcaraz com 22, eu acho mais difícil imaginar. Mas você vai dizer que não? Você vai dizer que é impossível? Não é. Agora é louco, né? A gente vem falando do Djoko há quantos Grand Slams a gente vem falando, putz, tá chegando a hora, fisicamente já não aguenta mais, e o homem continua, né? Eu mesmo jamais imaginei que ele ia ganhar várias pessoas tiraram o maior sarro, né? De que né? Aí vem, conspiração, que você não gosta do cara, mas era difícil de acreditar, tanto que o Courier no final você falava que não dava pra jogar com os caras 5 sets, eu falei, não falei que não dava pra ganhar dos caras, era difícil, né? E ele continua, não fisicamente, porque ficou claro, né, se ele tiver que jogar com os dois, ele não tem perna hoje, pelo menos para mim ficou bem claro isso. Ele se beneficiou do WO e da desistência, ok, mas é impressionante o que ele tá jogando em tênis. E como ele mudou a maneira de jogar, né? Não, e como ele administra a energia, né? De demorar para sacar depois de um ponto longo, ele vai ali testando o relógio, ele vai testando o juiz o árbitro de cadeira, né? Ele vai ali no limite esperando, vamos ver quando é que esse cara vai ter coragem de me dar um time violation aqui. E deu no finalzinho do jogo, né? Já não tem mais nada. Deu amarelo aos 44 do segundo tempo. Exatamente. E ele vai testando, ele cozinha o jogo, ele chama a torcida na hora que tem que chamar, ele sabe quando ele tem que jogar um ponto mais longo, quando não vale a pena, quando vale a pena. Mas eu queria voltar um pouquinho. Você acha que o Alcaraz tem chance do grande slam de calendário? Eu acho que eu tô um pouco com você. Eu acho que tenisticamente ele tem. Ele me surpreende pela forma que ele manter tão altíssimo nível durante tantos Grand Slams, né? Se você me falasse há um tempo atrás, eu ia falar, eu acho que o Alcaraz é um cara que vai ganhar muitos Grand Slams, pode chegar a qualquer número, pode passar, pode não passar, isso a gente vai ver quantos anos ele quer pagar esse preço. Para mim esse é o valor, mas eu achei que ele ia falhar muito mais do que ele falha. Tipo, falhar, perdeu na terceira rodada, perdeu de um Dimitrov, perdeu de um, sabe, um dia na grama, perder para um sacador. E ele vem batendo campeão, vice-campeão, campeão, vice, campeão, vice. Que isso é da época do Big Three. E isso para mim me surpreende. Então, se ele consegue toda semana estar próximo, quem pode machucar ele é um Sinner ou o próprio Djoko um dia, porque a gente tá vendo que o Zverev não tem coragem para ganhar dele. Ele pode até ganhar, mas ele não tem coragem. No ponto, naquele dia, não tem. O Medvedev tem, mas o Zverev não. Então, pouca gente está com chance de ganhar dele. Não sei. Melhor de 5, precisa fazer muita coisa muito bem por muito tempo para derrubar um Alcaraz, né? Muito tempo. E o cara tem opção, né? Ele pode ganhar se defendendo, ele pode ganhar atacando, ele pode ganhar dando curtinha, ou se a coisa não dá certo, no jogo contra o Zverev. Ele bagunça a cabeça do Zverev quando ele tá ali, dando patada na bola na primeira, segunda bola, ou dando curtinha. O Zverev fica meio confuso ali, sem... Né? Óbvio que quando tem um cara lesionado, a coisa sai do padrão. Mas esse sair do padrão
mexe tanto com a cabeça do Zverev, porque o Zverev é tão aquela coisa de vamos trocar bola, ele joga tanto em porcentagem, fundo de quadra, paciência, não é um cara que deveria ser mais agressivo do que é, mas ele não, às vezes ele não quer arriscar, ele confia muito no fundo de quadra dele, confia demais até, eu acho. Mas ele ficou completamente perdido ali naqueles 2 sets. Ganhou porque estava muito melhor fisicamente. Antes de passar pro Fê, você acha que beneficiaram ele na câimbra? Cara, eu acho que os dois estão certos ali. Eu acho que ele tá certo em reclamar, porque tinha todos os indícios de que era cãibra. Só que o fisioterapeuta Não tem pode como. cravar que... Não pode. Porque- Ele pode ter sido esperto, vamos falar assim, Sim. de não ter falado que foi câimbra. Isso. Que é isso que as pessoas não entendem. Ah, mas isso também é mau caratismo, é uma palavra muito forte, mas é errado, vai fazer? 99,9% Muita gente faz. do circuito vai fazer e vai tentar se beneficiar de tudo que der. Né? Ah, porque tá duro minha perna, porque ele podia estar entrando em cãibra, mas não ter cãibra ainda. Porque não foi aquela cãibra que você vê que a perna travou e o fisioterapeuta entrou e falou, não, peraí, isso aí é cãibra. Não foi esse tipo de cãibra visível, tipo, que o cara pode cravar, não, isso é cãibra, não vou te atender. Ele pode dizer, tá mais rígido aqui e tal, e todos os tenistas fazem isso. Eu já vi muitas vezes. Então, Fê, bola com você que puxa os assuntos e você que opina. Eu queria falar uma coisa primeiro sobre o Djokovic, né? Essa história que vocês falaram aí dos 5 sets. Cara, ele é um mestre nessa arte, cara. Eu acho que ele domina. O jogar 5 sets, ele tem tanta coisa, é uma complexidade tão grande. E ele domina muito essa arte. A história que o Ale falou de testar o relógio. E aí, beleza, ele tá cansado, jogou um ponto de 15 trocas. Ele vai lá, erra o primeiro saque. No segundo, ele bate a bola até o ar voltar. Porque no segundo não vai ter o relógio, no segundo meu só vai tomar uma penalidade ali se o juiz for muito corajoso. Então no segundo ele vai pensar, vai bater a bola, vai ter toda a paciência do mundo para sacar. Queria propor aqui uma discussão, trazendo os números impressionantes do Alcaraz, né? Ele se torna mais jovem a conquistar aí o Grand Slam de carreira, 22 anos de idade, e tem 7 títulos de Grand Slam aos 22 anos. Com a mesma idade, o Nadal tinha 4, sendo que 3 eram de Roland Garros. O Djokovic com essa idade tinha 1. O Federer com essa idade tinha 1 também. Eu acho que não é uma loucura nenhuma a gente dizer que o Alcaraz, aos 22 anos, é bem mais completo de armas, de cabeça e de versatilidade do que foram os 3 integrantes do Big Three. O que vocês acham? a gente vai entrar naquilo que a gente estava conversando do Orsanic, né? O Orsanic soltou isso, né? Que qual é a frase? Ele falou que Ele é o mais completo. Ele não usou o 22 como o Fê usou, mas ele usou o Alcaraz é o jogador mais completo que ele já viu na história, da história. Eu acho que você botar na história mais completo, eu acho que não. Eu botaria o Federer como mais completo. Uhum. Aí os Djoko lovers já vão ficar bravos e vão perguntar. Eu falei, o Djoko não saca, hoje já tá sacando mais, mas não saca tanto como o Federer acho que saca mais, não tem tanta variação como o Djoko, o Federer tem, né? Uhum. Se mexe melhor, é detalhe ali, Sim. né? Eu acho que tem muito mais versatilidade para mudar uma maneira de jogar, o Djoko não tem tanta essa maneira, né? Pode até subir a rede ou não. Nesse sentido, eu acho que o Nadal fica bem atrás, porque ele tinha uma maneira, tinha uma garra, um coração, né? Mas mudar a maneira de jogar, entrar na quadra e começar a pegar de cima para baixo, não é um caso que o Alcaraz, assim, agora, colocando como o Fê bota, com 22 anos, e eu vi basicamente os 3 jogarem com 22 e até convivi bastante com o Federer. Eu acho que com 22 é o Alcaraz e na história eu botaria o Federer, não sei a tua opinião. Não, acho que é por aí. Só para dar razão pro Narda, não gosto de discordar de você. Não, tem que discordar. Não, mas Ele tá longe, a gente pode discordar. não, é que eu sou muito fã do Federer, sempre fui. Apesar dos fãs do Federer não acharem isso. Mas eu acho que o Djokovic, ele entra na discussão quando você agrega os aspectos, acho que mentais e táticos. Eu acho que o Djokovic é superior ao Federer nisso. Mas se a gente falar só de técnica, de versatilidade, da capacidade de arsenal, de amplitude, eu acho que o Federer está acima.
Não, isso com certeza. Agora, entre ele e o Alcaraz, eu ficaria com o Federer ainda. É duro. É porque, não sei, é difícil pensar no que o Alcaraz pode ser daqui a 3 anos, 5 anos. Você sabe Tem onde, mais pra melhorar? sabe onde pega o que... E aí eu devolvo a bola pra você, Fê. O Federer era mais cabeça dura. Sim. O Federer, quando era mais difícil você... Mesmo ele percebendo que tinha que entrar na quadra ou que ele tinha que sujar o jogo, entre aspas, né? Jogando slice, dando curta. Ele tinha tudo isso. Só que ele tinha uma autoconfiança tão grande, que essa é uma loucura dos caras que estão no número 1 do mundo, que ele não fazia. Uhum. Foi até o Lubitsch entrar no time dele, que pediu para ele entrar na esquerda. Ele queria ganhar do Nadal caindo para trás e jogando de esquerda. Eu falei, cara, mas eu consigo. Ele falava, eu sou o Federer. Esse é se ele usasse mais as armas, eu acho que ele, com certeza, ele tem. Mas é uma ótima discussão, Fê. Então, essa questão do Federer, né? O Federer foi o primeiro. O Federer fez na quadra a mi maneira muito antes do que ele fez no Alcaraz, porque ele tinha aquele jeito dele de jogar. E eu lembro um jogo dele, cara, se eu não me engano, foi contra o Noah Rubin, e se não me engano, também foi no Australian Open. E, cara, o Federer botou na cabeça dele que ele ia ganhar daquele jeito, do jeito dele, não ia se adaptar ao que o adversário estava fazendo, e sofreu uma barbaridade para ganhar de um cara que ele ganharia normalmente. Então, o Federer tinha isso muito, né? O Fino já contou essa história aí muitas vezes, conversando com o Rafter para enfrentar o Agassi, e o Rafter falou, não, eu vou ganhar do meu jeito, eu vou ganhar com o meu melhor contra o melhor dele. Eu não vou mudar o meu jeito, não vou mudar a minha característica, porque eu vou ganhar do jeito que eu sei jogar contra o melhor dele, ainda que eu corra riscos, eu vou apostar no que eu tenho de melhor. Agora, surgiu uma notícia durante essa semana aqui, e eu queria ouvir vocês a respeito, porque isso me parece muito uma questão de gente sanguinária, gente que quer ver sangue, porque chegou-se a cogitar a possibilidade do Juan Carlos Ferrero, que hoje trabalha como coach de um golfista. Eu achei essa tacada de mestre, porque ele tirou o foco totalmente do tênis, falou, deixa os caras falarem aí, vou sair um pouquinho de cena, daqui a pouco eu volto. E ele vai voltar, é evidente. Mas essa história do Ferrero integrar o time do Sinner, para mim, é gente querendo ver o sangue escorrer, cara, porque é uma provocação, e se isso acontecesse também, me traz a pipoca, porque eu quero ver, mas eu acho que isso aí é um balão de ensaio gigante, não sei o que vocês pensam a respeito. Eu acho que a notícia pode ser um balão de ensaio, a notícia pode ser uma provocação, mas conhecendo o mundo do tênis, é um pouco diferente do que a gente vê no futebol, né? Você tem pessoas que não poderiam treinar o outro time. Né? Tanto que tem aquela coisa do Rogério Ceni. Você imaginou o Rogério Ceni treinando o Corinthians ou o Palmeiras? Não dá para imaginar. De repente daqui a 30 anos, mas hoje impossível. Um cara do Flamengo, seja que for. No tênis eu não vejo isso, mesmo que um Ferrero seja tão próximo do Alcaraz. Acho um pouco cedo. Mas, né, muito ainda, ele tá muito viúvo ainda, né, ainda tá dando declarações de tristeza, eu acho cedo, mas a gente sabe que o Cahill, teoricamente, vai até o final do ano, então, pro ano que vem, eu não vejo tão longe, não tão improvável, porque eu vejo, a gente tem que pensar, quando o Cahill sair, quem são os nomes que poderiam entrar nesse time? Tem várias pessoas que poderiam, tem muitos bons técnicos, mas o primeiro nome que todo mundo fala é o Moya. Um nome que eu gosto, que eu falaria, é o Ivanisevic, que tem um estilo diferente, mas é um cara que entende muito de tênis também e que fez muito bons resultados. O nome do Ferreiro, óbvio, vai entrar nesse pacote, a não ser que o Sinner não queira, porque isso é uma coisa importante para falar. Quem é? O empresário pode trazer o nome, o Cahill pode trazer o nome de outro nome para botar, mas quem é o cara que vai escolher vai ser o jogador. É colocado isso no papel, isso sempre é importante as pessoas saberem, né? Qual é a função de um manager nesse momento? É chegar e falar, olha, no mercado hoje temos o Moya, temos o Ferrero. E aí o jogador fala assim, o Ferreira você tira, o Ivanisevic você tira, o Moya, aí começa, pode até ser que nesse nível a negociação seja do
do empresário. Mas o aval de vai lá falar com o Moya, vai lá falar com o Ferreiro, vai vir, na minha visão, do Sinner, mas eu não vejo improvável, não. E tem uma coisa que as pessoas comentam um pouco, que eu acho que é super importante, que tem a coisa da química, né? Que é 1 e 1 ali, você não tá tratando com 11 e vai agradar 9 e 2 vão ficar putos. É você e o tenista, o treinador e o tenista. Então, se não bateu aquela coisa, né? Bate o santo, minha mãe falava. Se não bate de cara, não adianta. Você pode ter o currículo que for, que não rola. Então, não sei se seria o caso do Ferreiro, mas às vezes, porque às vezes, eu tô falando isso porque às vezes as pessoas falam, por que o time do João Fonseca não chama o Ferreiro? Ou por que o time do João Fonseca não chama fulano? Às vezes, primeiro que assim, o time do João já tem lá Tem o Franco. O Franco. Então já tem essa função do mentor, do super técnico, entre aspas. Mas tem isso também, não basta ser um cara de nome. Às vezes o cara de nome chega e quer mudar o jeito de trabalhar. Mas também tem momentos, né, Ale? O que eu bato é assim, no caso do João, você nessa... isso é uma quebra cultural do teu time. Uhum. É muito difícil você fazer, eu acho que você pode, eu falo muito isso no dia a dia, você colocar coisas novas no teu jogo enquanto você está ganhando é uma obrigação. Sim. Melhorar o teu saque. Sim. Você mudar o teu time, que é a base, enquanto você está subindo, porque ninguém pode falar que o João não está subindo. Exatamente. Tudo bem, ele perdeu um jogo no Australian Open, mas vem bem machucado. Ele só está assim, subindo, tanto que ele ganhou base há pouco tempo. Sim. Para que você vai acabar com essa subida colocando um novo nome de personalidade que vai mudar um monte de coisa? E isso eu acho uma loucura. Se eu visse hoje, eu seria o primeiro a criticar. Mas botou o Ferreiro, tudo bem, mas tá sim. E vai vir um cara que tem uma personalidade muito grande que vai mudar tudo. Não, eu não acho que essa esquerda tem que vir aqui. Você acha que o Ferreiro entra num time e fala assim, o que vocês estão fazendo é muito legal, fica. Não. Então, eu acho que no caso do Sinner é uma ruptura. E o cara já está totalmente consolidado. Então, o cara vai embora. Então, tem que chamar um outro nome. Sim. Então, é bem diferente o momento. Diga, Fê. Então, do Sinner, né, ela é curiosa, não é curiosa, mas ela é simbólica, porque o Sinner, ainda que sejam personalidades e tipos diferentes, o Sinner parece ser um cara que se adapta muito facilmente a esses trabalhos. Porque vamos lembrar, tinha lá o Piatti, chega uma hora que ele acha que o Piatti bateu no teto. Aí ele fica com o Simone Vagnosi. Simone Vagnosi, àquela altura, era um cara pouco conhecido de todo mundo. E ele ainda assim continua a sua subida, continua a sua evolução. Aí entra o Cahill no time, e aí ele explode de vez. Ou seja, parece um cara que se adapta muito fácil aos trabalhos. Então, seja lá quem venha, parece que pode contribuir muito para o jogo do Sinner e para a sequência da carreira do Sinner. Mas essa questão de troca de treinador, Fino, nos leva ao claro que tem história dessa semana aqui, porque você também tem uma história dessa sobre troca de treinadores. É verdade. A troca de treinador que eu queria contar é exatamente, eu treinava com o Marcelo Meyer, e como cai um pouco do que eu tô falando, e o Marcelo decide não viajar mais, porque ele tinha uma academia, tinha família, e eu tava ali dentro do Sem do Mundo, e eu vou pro mercado. E o primeiro nome que eu tenho na minha cabeça é o Henrique Pérez, o Bebe, que é um uruguaio, meio brasileiro, meio uruguaio, meio história, assim, né? Só que ele tava treinando o Marcelo Filippini, que era um cara 30, 40 do mundo, 50 do mundo ali. E eu quis entrar dentro do time. E o Marcelo, o Filippini, não quis dividir. E eu não pude pegar o Bebe naquele momento. Foi quando o Nicolas Pereira chegou para mim e falou, cara, por que você não treina com brasileiro? Eu treino com o Ricardo Ascioli, eu não conhecia, assim, o Pardal como treinador, tanto, mesmo como pessoa, muito pouco, porque ele é um pouco mais velho que eu. Mas o Nico falou, cara, e eu divido com você. Vai umas semanas vou eu. E a primeira semana que eu fiz com o Pardal foi no México, o Aberto do México, e que eu faço final. E uma coisa muito legal, que exatamente bate muito sobre isso. É um novo cara, um cara que
Eu lembro que a primeira rodada que eu ganho 6-2, 6-2, ou 6-2, 6-3 na primeira rodada, e ele sai da quadra e é a primeira vez que eu treino pós-jogo, e principalmente pós-vitória. E ele me bota porque ele achou que minha direita, meu forehand, não estava angulando. E ele me mostrou naquele momento a importância do meu forehand aberto, cruzado, para começar a todo ponto e neutralizar os problemas da minha esquerda. Então, muito legal. Por que tudo isso encaixa? Encaixa porque é um cara novo. Quando eu falo do João, que você bota um cara novo dentro do time, é um cara que vem com um monte de ideia. Só que minha cabeça estava totalmente aberta para novas ideias. Porque eu não tinha mais ninguém que estava... Né? O Marcelão já era. Então, o perigo de você fazer uma mudança, uma quebra, é muito grande. Muitas vezes dá certo. No nosso caso, meu clube Pardal, acabou dando certo. Mas foi o Pardal que trocou seu backhand? Foi o Pardal que trocou meu backhand também. Quanto tempo levou entre o começo do trabalho e ele chegar pra você e falar, tem que trocar? Foram 3 anos. Trocar. 3 anos. 3 anos, mais ou menos. 3 anos. Legal. Porque ele percebeu que eu estagnei ali no 80, 90. Uhum. E ele foi muito corajoso. Aí Vocês dois, né? No meio da carreira fazer uma troca assim. Mas o que eu acho que é coragem do técnico, que é a coragem de você encampar, botar primeiro a ideia. Depois você tem a coragem do jogador que a gente tá sempre querendo mais, né? É uma coisa normal de um tenista que quer ser melhor. Mas a coragem de pegar um cara que você percebe que tá ganhando, ganha 6-2, 6-2 e bota o cara para treinar, para fazer uma coisa diferente, é o treinador que traz. Isso é muito legal. Uhum. Queria falar um negocinho sobre o Djokovic, antes da gente mudar de página aqui para o feminino, porque observou-se mais uma vez nesse Aberto da Austrália, nesse primeiro Grand Slam de 2026, algo que vinha acontecendo em 2025, que é aquela história daquele fenômeno das pessoas estarem mais do lado do Djokovic. Mesmo aqueles que torciam o nariz para o Djokovic antigamente, hoje torcem pelo Djokovic, torcem pelo 25º Grand Slam dele, inclusive porque ele tem que passar a Margaret Court por diversos motivos. Mas a questão é que o Djokovic hoje conta muito mais com o apoio das pessoas, e ele externou isso, que na semifinal e na final do Australian Open, ele teve ali 2 das suas maiores noites de Aberto da Austrália na sua história. Estamos falando de um cara que ganhou 10 títulos por ali. Então, essa história das pessoas abraçarem o Djokovic por ele ser um resquício que resta da era do Big Three, ela se observa mais uma vez. E eu achei muito legal que ele verbalizou isso, sem contar os discursos, né, de Alcaraz e de Djokovic na decisão, o Alcaraz falando que é espetacular ver o Djokovic fazer o que ele faz com 38 anos, e o Djokovic também devolvendo a gentileza ali. Foram 2 grandes discursos ali dos dois na cerimônia de premiação, mas eu queria ouvir vocês sobre essa história, sobre as pessoas abraçarem mais o Djokovic porque sabem que está acabando, que é bom aproveitar o que esse cara ainda é capaz de fazer, e ele é capaz de fazer muito, como a gente viu agora, porque ele está com quase 40 anos de idade e vai ser difícil competir. É muito complicado ganhar de Alcaraz e de Sinner no mesmo torneio. Isso acontece com os grandes, né? A gente viu com o Nadal, com o Federer, mas se a gente voltar um pouquinho mais, Agassi, até o Hewitt, que nunca foi um cara tão carismático fora da Austrália, não era um cara que era tão querido assim, mas os últimos anos já jogando depois de não sei quantas cirurgias e fazendo jogos longos ali, sentia a torcida do lado dele, porque sabia que era um campeão, que tinha um currículo e que era um cara que estava tentando algo porque gostava dali, porque curtia estar ali, né, competir e tudo, já não tinha mais a missão de ser número 1, de ganhar Slam, e estava lá. Agora a gente viu com o Stan Wawrinka, que foi lindíssimo vê-lo voltar a ganhar partidas no Slam, e ele foi campeão lá, toda aquela história. Isso, acho que o fã de tênis, ele reconhece, né? Por mais que tenha essa rivalidade, e sempre vai haver, de Sinner, agora com Sinner e Alcaraz, ou antes com Federer, Nadal e Djokovic, mas acho que no fim, acho que há essa sensação, há esse carinho, há esse reconhecimento, né? Pelos feitos ou pelo currículo, você vê mais ou menos por aí? Eu vejo de uma forma, assim, um pouquinho diferente e perigosa. Né? Te falar, mas é inevitável falar e a gente tem que falar. Eu acho que o mundo ficou polarizado, principalmente depois do Covid. Demais. Ainda mais. E ele foi um atuante muito grande. Sim. Então, você tem a parte das pessoas que não perdoam ele
e nunca vão torcer por ele, e ele pode ganhar 70 Grand Slams e bum. E você tem a turma que levantou bandeira por ele, porque é isso, porque a doença não... E esses caras, o que ele fizer, vão aplaudir. Tirando esses dois públicos, você tem a turma que gosta mais de um e gosta mais do outro. Que aí a conversa ela é diferente. Aí entra exatamente o que você está falando. O cara que não gostava tanto do Djoko e não está levando o lado do Covid no meio e do lado da sua postura, ele gosta mais, gosta menos, mas quando o cara fica sozinho e o cara vê todo o esforço que ele está fazendo e tudo que ele representa mesmo para o tênis, só tênis, ele muda. Muitos mudaram. Eu não gostava, hoje já gosto. O problema são os dois polos dos extremos, né? E que eu não tô aqui falando que tá certo que tá errado, né? Claro. Eu tenho a minha opinião, você tem a tua opinião, e todo mundo sabe qual é a minha opinião. Do lado tenístico, eu acho que é inevitável as pessoas reconhecerem tudo que ele tá fazendo. Né? A não ser que você realmente não goste. Quando você não gosta de uma pessoa, desculpa. Eu posso aqui falar 70 coisas. Não, mas olha, é legal. Ah, o Nardini é isso. O cara não gostou por algum motivo, ninguém tira da cabeça o cara. Eu acho que ele vem recolhendo muito dos fãs que ficaram órfãos e não conseguem hoje ainda idolatrarem o Alcaraz e o Sinner, e ele realmente está fazendo. Eu acho que ele pro tênis ele trouxe uma coisa muito maluca, que é um indestrutível, né? Aqueles memes que ele de 70 anos de idade ainda ganhando Grand Slam, é uma coisa que só para ele aconteceu, porque ele, entre aspas, não machuca tanto como machucou o Nadal. Sim. Ele não teve um corte como teve o Federer, que não conseguiu se recuperar claramente do joelho. Então, ele é um cara que faz muito bem pro tênis, né? Outra vez, nas pontas, faz muito bem, não faz bem. Aí vai de cada um. E por isso que, para mim, é a discussão do maior. Por isso que nunca vai ter uma discussão do maior sadia. Porque sempre vai entrar o maior, o extra-quadra. Exatamente. Então, é impossível, e as pessoas que querem ter e lacrar sobre uma resposta convincente é o maior ou não é o maior, eu ouso dizer, não adianta você brigar com um cara que não acha isso, porque ele é do outro extremo falando, cara, não, isso pra mim tem um peso muito, muito grande. O cara pode ganhar 100 em Grand Slam, porque eu não vou aceitar ele. Ou vai falar, se ele perder toda a primeira rodada, ele vai ser o maior porque eu amo ele. Então, eu vejo por esse lado. Eu sempre falo assim, dessa discussão do maior de todos os tempos. Eu acho que a gente encontra argumentos e depende, isso é muito pessoal, evidentemente, mas se você parar Federer, Nadal, Djokovic, Rod Laver, acho que você encontra argumentos para qualquer um desses quatro. E aí é discussão, a gente senta na mesa de bar, para uma cervejinha, beleza, e conversa em paz. Né? E se a conversa ficar no nível do discordamos, né, pacificamente, é maravilhoso. Eu adoro conversar sobre isso. Mas já que você tá aí em São Francisco, quem é o maior de todos os tempos, Leonardo? Tom Brady ganhou 7 anéis da NFL. Não, o Tom Brady é californiano, né? Ele é daí, né? Tom Brady é californiano, exatamente. Agora, a questão do físico, agora sim, para encerrar de verdade, a questão do físico, ela ficou muito em voga durante a campanha do Djokovic, né? Porque tem o jogo por WO, tem o jogo que ele tá perdendo do Musetti, o Musetti abandona, inclusive lamentável a ausência para o Rio Open de 2026. Seria o grande nome do torneio, infelizmente não vai se recuperar a tempo. Agora, não se sabe o efeito que teve, não se sabe o quão recuperado ele estava para a final contra o Alcaraz depois daquele jogo de extrema exigência contra o Jannik Sinner na semifinal, e obviamente não seria diferente, né? O Sinner não ia vender barato. Agora, a questão física, ela esteve muito presente nesse intervalo de tempo curto, né, entre a semifinal e a final, sobre qual o Djokovic estaria em quadra com o Alcaraz. A gente viu um Djokovic muito agressivo, querendo resolver muito rápido no primeiro set. Fino, transportando isso para o mundo mortal, o mundo real, o do amador, o nosso. Jogada segura Zurich da semana. Quando acaba a bateria do amador?
faz o quê? Pede uma cerveja e vai embora? Obviamente que não. Eu acho que um grande ensinamento que o Djokovic faz, e obviamente que a gente tem que transportar, e eu falo sempre para o amador, não queira se comparar, aprenda. Né? A gente nunca se compara à excelência de qualquer profissão, mas a gente pode aprender com. O que o Djoko mostra desde que começa a não ter tanta perna? Que ele precisa encurtar os pontos. Então, se você está cansado, a primeira reação que você tem que ter é entrar um pouquinho mais na quadra, é correr mais riscos. Mas isso não quer dizer estourar todas as bolas e jogar um ponto. Mas se você é um cara que gosta de jogar 4, 5, 6 bolas por ponto, então você vai começar a formatar o teu jogo para 2, 3. Então, depois de 10 pontos, você tirando 2, 3 bolas de pontos, você está tirando um monte de físico. O outro ponto é saber mexer com o relógio, que é isso que o Ale falou hoje e serve demais. O tempo de ponto para ponto, jogar um pouco mais lento. Mas o mais importante para mim é a forma de jogar. Ah, mas eu não sei. Sim, sabe. A bola sobra. A bola ou você joga para mais pontos, para mais trocas ou menos trocas. Então, a única forma de resolver o problema físico, além de ir para academia e se preparar melhor antes do jogo, mas na hora do jogo, é encurtando o tempo, se metendo mais dentro da quadra e metendo mais a mão na bola. Passando agora ao feminino, vamos falar da vitória de Helena Rybakina sobre a Aryna Sabalenka na decisão no último sábado. A Rybakina conquistando seu segundo título de Grand Slam. 6-4, 4-6 e 6-4, quase 2 horas e 20 de partida. A Sabalenka abriu 3-0 no terceiro set e, de repente, perdeu 5 games consecutivos, uma reação impressionante da Rybakina, colocando um pouco mais de energia, que foi o que pediu o seu treinador ali no momento, numa certa virada, e parece que a energia, obviamente, não foi só isso, né? Mas é mais um jogo daqueles complicadíssimos, e a gente falou aqui, Ale, na semana passada, sobre a estreia da Sabalenka, a partida dela contra a Mboku, que a Mboku toma 6-1 no primeiro set, mas eu achava naquela ocasião que era um placar até enganoso, mais cruel do que parecia a favor da Sabalenka, porque a Mboku é uma jogadora que joga muito pesada. E jogadoras como a Sabalenka, como a própria Rybakina, quando se sentem atacadas e impedidas de comandar os pontos, torna o jogo desconfortável. E esse jogo, Rybakina contra a Sabalenka, ele é desconfortável o tempo todo para os dois lados. Tanto que ele foi muito parelho, né? Foram 3-6-4 durante a partida. Mas a Rybakina levou a melhor aqui para conquistar o seu segundo título de Grand Slam. Então, esse jogo tem uma coisa interessante que eu achei que o nível foi muito alto. E o que não é tão frequente assim quando você tem duas tenistas alfa, digamos assim, que querem mandar no jogo o tempo todo. Porque às vezes você tem... você quer atacar, e as duas começam a errar na segunda bola, na terceira bola. Um jogo acaba tendo mais erro não forçado do que o winner. E esse não. Esse jogo teve mais winner que erro não forçado. As duas, inclusive, ficaram no positivo, se eu não me engano. E essa reta final da Rybakina é impressionante. E eu já vi as pessoas falando, mas a Sabalenka amarelou. Acho que não é muito por aí. É que esse tipo de jogo ele não dá muita margem, né? Se você tira um pouquinho o braço, você virou vítima ali, né? Você para de atacar um pouquinho, você tira 10%, a outra já monta e já começa a fazer você correr de um lado para o outro. E nenhuma das duas gosta de jogar na defensiva ali. Sabalenka eu acho que até tem mais recurso para se defender, às vezes ela dá uma colherada de direita, ela joga com um pouquinho mais de espinha, a Rybakina não, mas as duas não gostam de se defender, e eu acho que a reta final da Rybakina ali, meu Deus do céu, desde os 2 saques que ela acerta quando fala energia, até o último game é de uma insanidade o que ela joga, porque ela perde o primeiro ponto, se não me engano é uma bola que ela manda na rede, fica 0-15, e aí ela faz uma paralela, uma cruzada, e perde o ponto do 30 iguais, fica 30 iguais, ela acerta 2 saques e acabou o jogo. E sai pra comemorar como se tivesse vencido a primeira rodada e dado Ted Ningbo, que é fantástico, eu adoro. Isso foi sensacional. Eu acho que concordo muito com o que vocês dois falaram no sentido de
É difícil o jogo ser bom com as duas jogando muito bem quando, né? Porque é muita agressividade, é muito erro, é muito imposição, né? Você tá o tempo Sim. inteiro, as duas, uma olhando pra cara da outra, falando assim, eu vou me impor, vou me impor, vou me impor. E encontrando a forma de se impor. E o tênis tem momentos, né? De mais confiança e menos confiança. E isso faz muita diferença. A Rybakina vem jogando muito bem, né? Já vem do final do ano passado, Uhum. depois de todos os problemas que ela viveu, ela começa a mostrar que ela é. Antes era a Iga que podia tirar o número 1. Hoje, quem parece que pode complicar a vida da Sabalenka é a Rybakina, que pode estar ali brigando. O problema é ela conseguir jogar toda semana bem, que é um problema da Rybakina. Uma coisa que me chama a atenção, e eu gosto de colocar aqui para a galera que gosta de jogar, e principalmente a galera que gosta desse tipo de crítica que você falou, o tênis, na minha visão, ele é o tempo inteiro de ataque e contra-ataque, mas principalmente de encontrar formas o tempo inteiro. Qual é a diferença entre um bom jogador e um médio jogador e um grandíssimo jogador? É o tempo que ele demora para encontrar saídas para a mudança do teu adversário. Muitas vezes, ganhei o primeiro set 6-1. A primeira atitude do teu adversário, o adversário que vai ser? Mudar. E às vezes a mudança tô começando pela direita, vou começar pela esquerda. Tô sacando mais na direita, vou sacar mais pela esquerda. Tô batendo muito firme, vou jogar um pouquinho mais alto. Às vezes são mudanças pequenas. O teu adversário demora 2 pontos para perceber que você mudou. E automaticamente a tua cabeça fala o quê? Preciso resolver isso. Isso muda o jogo? Não. Isso muda o jogo? Sim, eu preciso mudar. Então, só que um cara normal, com todo respeito, um 150, um 200, um 500 do mundo, ele demora muito para pegar isso. E quando ele pegou, já foi embora. E um cara bom, é rápido, uma menina boa, rápido ela, opa, mudou. 2, 3 pontos, fala, já tá mudando. E você já tá esperando o que pode vir. Até existe uma autodestruição pessoal, que eu falo direto, que eu tô ganhando 6-1 de você e falo, esse cara vai acabar jogando mais alto na minha esquerda. Você já começa a fazer a tática pro cara querer te ganhar. Pra você se preparar. Se auto-preparar. Porque se eu fizer, eu já sei como eu saio. E não é uma surpresa. Então, eu vejo muito isso acontecer, que aconteceu 3-0, quando o técnico da Rybakina fala mais intensidade, ele tá falando que você tem várias chamadas ali. Você tá deixando a Sabalenka mandar, ela tá batendo primeiro que você, precisa mudar. Só que quando ela muda, a Sabalenka, por incrível que pareça, com o tamanho dela, ela não conseguiu sair do problema. Ela demorou para sair. E aí ela se pressionou, porque ela tava, naquele momento ela viu o jogo na mão, que é a pior coisa que um tenista pode ver. Ganhei. E na hora do ganhei, eu travei. E isso acontece basicamente com todos os jogadores. Então, eu fiquei muito feliz de ver a Rybakina voltar a jogar, porque eu tô começando a ver que a gente vai parar de ter só Sabalenka. Não porque eu não gosto da Sabalenka, mas você sempre quer o circuito com 2, 3, 4 jogadoras ganhando e se complicando. Pauline baixou, a Iga baixou, a Coco baixou, a Anisimova tá ali, de vez em quando joga pra caramba, de vez em quando não. A única que tá jogando ali toda semana é a Sabalenka, que vem a Rybakina pra também mexer um pouquinho com a cabeça dela e a coisa ficar boa de novo. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que é uma dúvida de muito amador e minha também, porque eu também sou amador, evidentemente. Mas essa coisa do mais energia, do mais intensidade, porque assim, eu como amador eu entendo que às vezes eu não vou processar alguma coisa que está acontecendo na quadra, normal. Mas como é que um profissional do nível, né, de Rybakina, de Sabalenka, ainda precisa ter um técnico que diga para ela em algum momento, olha, falta energia. Tem momento que você realmente não percebe na quadra que você baixou e que tá jogando abaixo do que você pode dar na hora, porque não é questão de cansaço, é questão de, sei lá, desligou, diminuiu. Como é que acontece essa diminuição de intensidade e
como é que não percebe que precisa e por que precisa do técnico para avisar? No caso da Rybakina, eu ousaria dizer, Uhum. com todo o problema que o técnico dela tem, que essa era uma hora do xingamento que vinha. Uhum. Essa era a hora da chacoalhada. Só que ele não pode mais chacoalhar. E essa é a coisa que é uma grande discussão. E a gente teve uma discussão de futebol na semana passada, Sim. do Diniz, que é qual é o limite? Porque hoje isso existe, sempre existiu. E o Bernardinho é o número 1 que sempre se viu. E o Bernardinho mudou a maneira de ser, Lembra do Carpol? né? Do Carpol. Tem milhões de técnicos que eram extremamente duros, que gritavam, que xingavam, em várias modalidades. O mundo mudou. Então a maneira de se expressar é diferente. E muitos jogadores se acostumaram a ser chacoalhados. Muitos jogadores nem escutam isso como uma ofensa pessoal, e sim como um chacoalhão de pai. Sim. Não estou falando que o Diniz está certo, que o Diniz está errado, porque eu não conheço nenhum dos jogadores do Vasco e também assusta na hora que você vê nos dias de hoje. Só que eu já tomei broncas homéricas. Eu já recebi xingamentos. Óbvio, coisas que hoje jamais se falaria para um jogador ou com uma pessoa. Sim. Na Argentina é muito duro. Os treinadores sempre foram muito duros na Argentina. Então, eu acho que o que a Rybakina estava se vitimizando naquele momento. Ela, mentalmente, ela tinha entregado o jogo. Sim. E o técnico, a função do técnico é: Rybakina, eu acho que você está mentalmente muito fraca agora. Eu acho que você deveria voltar a acreditar no jogo. Ele não Entendi. conseguiu, então ele falou sobre intensidade. Foi aonde ele podia. Porque eu tenho certeza absoluta que ele e muitos dos técnicos do leste europeu falariam uma falinha um pouquinho mais agressiva. Só que ele saía de lá direto pro camburão. Então, eu acho que concorda, Fê, mas eu acho que principalmente pelo histórico do cara, que está sendo totalmente visado hoje e complica para ele. Totalmente, e assim, tem a questão do microfone ali estar muito perto, né? E essa nova designação do box, do time, dos jogadores e das jogadoras na quadra do Australian Open, é tudo muito próximo. Então, a conversa é muito no tete a tete, não tem nem que olhar para cima, como era a maioria dos torneios, né? E os técnicos ficam numa posição mais elevada. Eles estão ali praticamente ao nível da quadra e essa troca acontece ali e o microfone capta muita coisa. Então, agora o cuidado é triplicado com relação a isso. Agora, olha, falando da questão da comemoração, cara, e eu não consigo me conformar que alguém ganhe um torneio desse tamanho e reaja de uma maneira tão normal, como se fosse alguma coisa mais normal do mundo, parecendo a primeira rodada de Ningbo, como ele disse. Fato é que só assim, talvez, seja possível uma jogadora ter um aproveitamento tão grande contra as melhores do circuito. Porque se você pega o aproveitamento da Rybakina contra as jogadoras número 1 do mundo, desde que se faz o ranking, né, desde que existe o ranking, cara, ela tem 60% de aproveitamento. Ou seja, é muita coisa quando você está enfrentando a melhor tenista do mundo, quando você está enfrentando a primeira do ranking. Eu acho que só sendo fria mesmo, sabe, tendo sangue frio, tendo esse tipo de reação, é possível você ter um tamanho número de vitórias sobre a melhor jogadora, porque é sempre um confronto que intimida de véspera, cara. Você vai enfrentar o número 1. Nesse caso, você vai enfrentar a Sabalenka, que ganha absolutamente tudo, cara. Ok, você já enfrentou no Finals no final do ano passado, você ganhou, você vem numa boa sequência. A Rybakina ganhou simplesmente 19 dos últimos 20 jogos que disputou. Agora, eu acho que só assim, viu, Ale Fino, para a pessoa conseguir aguentar o tranco de enfrentar o número 1 tantas vezes e sair vencedora, porque não é possível que corre sangue naquela veia ali, cara. Mas eu acho que no caso deles, para mim a expressão da Rybakina me lembrou o Thomas Johansson, que também fez a mesma coisa quando ganhou lá na Austrália. Ele levantou a mãozinha assim, parecia que ele pediu desculpa por ter vencido o torneio, né? Do que, né? Emoção zero. E a gente criticou muito na época, no circuito a gente se criticou. Falei, pô, o cara ganha isso. Mas eu acho que isso é um pouco de característico. Eu acho que
não acho que isso tem a ver com a forma de você ganhar ou perder, e sim é uma essência tua. Dá para melhorar, dá para piorar, dá para ser mais ou menos, mas é ela é assim, ela deve ser assim durante o dia. Sempre falo que o jogador é um espelho do que é na vida. Eu não consigo ver a Rybakina sendo a Sabalenka fora da quadra, né? E dentro da quadra sendo do jeito que ela é, e também não consigo ver a Sabalenka sendo fora da quadra diferente do que ela é dentro da quadra, explosiva e falante e gesticuladora. A gente é muito parecido. Você falou isso, eu comecei a imaginar a Rybakina fazendo dancinha com o técnico dela, coreografado dentro da quadra, imagina. Não dá, né? Só que eu gosto dessas pessoas, assim, que não forçam para serem diferentes do que são. Então tem um lugarzinho especial no meu coração. Ela, a Pliskova, também ganhou. Eu acho que o Ale deveria ser tcheco. Pode ser. Pode ser. Mas eu acho legal, eu gosto, assim, porque eu meio que tomo lado para defender as pessoas que são criticadas, né? Criticadas assim, atacadas, enquanto fica no reino da zoeira, beleza. Mas eu me incomodo que tem gente que, não, eu não torço pra isso porque isso não tem carisma. Coitado, o cara é a pessoa que e Ele é ciência. Ele é assim, não tem que jeito. fazer. Então eu gosto, eu acabo botando no peito aqui. Mais alguma coisa das meninas? Vamos pra Bia? Pra onde a gente vai agora, Fê? A proposta, não vou nem dizer que é uma proposta, né, cara? Porque não foi uma proposta. Ele jogou no ar assim, ó. Sabe a bomba ninja? Você posta e sai correndo. 5 sets para as mulheres a partir das quartas de final, ideia de Craig Tiley. Isso vai dar o que falar, cara. Isso vai dar o que falar nas próximas semanas aí. É um assunto que frequentemente volta a ser assunto. E agora, pela primeira vez, um diretorzão, um cara que é ultra respeitado, um cara que é cobiçado até por outras entidades, solta essa no ar, 5 sets para mulheres a partir das quartas de final. E aí, hein? Não, né? Não, né? Não, o que me incomoda nessa ideia, aliás, deixa eu falar que esse Australian Open foi muito legal. Ele teve o tal do One Point Slam lá na semana anterior, teve exibição de lenda, teve um monte de coisa, encheu o complexo por 3 semanas, vendeu ingresso, ganhou dinheiro. E para fazer isso não precisou prostituir um torneio como o US Open fez, acabou com a dupla mista para fazer aquela gincana lá. Então, eles acertaram em muita coisa. Sim. Né? A gente viu reclamações do público de preço, que estava muito cheio, tinha muita fila para tudo, mas eles fizeram muita coisa, né, bem feita. Agora, isso aí me parece o seguinte, sabe o jogador de futebol que dribla 1, dribla 2, dribla 3, chega na cara do gol e fala, agora eu se consagro, quer fazer o gol de letra e faz uma cagada? Me parece que o Craig Tiley chegou nesse momento. Eu acertei aqui, tô negociando com a USTA, vou jogar uma ideia aqui para me consagrar, para sair como o revolucionário. Mas não será também que é um pouco de toda essa briga que sempre existiu, da coisa do masculino ser 5 sets, que ele acabou entrando nessa... Que fique claro, eu sou contra, mas eu sou contra, de repente, de uma outra... Eu não sou contra as mudanças. E eu acho que muitas mudanças são legais. Né? A mudança um pouco do barulho, concordo, tem que abrir um pouco mais, tem que abrir as quadras, tem várias mudanças, mudança do coach, eu sou super a favor, tem várias, né? Tudo bem, por isso. Não, eu queria registrar que uma coisa eu ia discordar de você hoje. É isso, tá bom. Cada um vai para um lado, ok, eu não sou contra as mudanças, eu acho que a mudança para 5 sets das mulheres, ela tem que ter um motivo. Se jogou a vida inteira, entre aspas, em 3 sets. A mulher está preparada para jogar. Isso quer dizer que a mulher não está preparada? O homem não está preparado para jogar melhor de 7 sets. Porque nunca treinou para isso. Então você vai colocar uma carga em cima da mulher, que já é um circuito muito longo e muito duro, para quê? Só para falar para o Australian Open? Não tem coerência. Só um torneio. Porque aí vai chegar o Roland Garros e falar, porque é coisa do one point. Deu certo? Por que o Roland Garros não vai botar um one point? Ele pode botar, não é uma regra que é minha, vou botar aqui e acabou. Então, se der certo, e eu acho que vai ter jogos muito legais de 5 sets feminino, então, o Roland Garros vai falar, eu também quero. Aí o Wimbledon eu também quero. Pô, o Wimbledon tradicional, eu também quero. Aí o US Open. E aí você vai mudar a carga das mulheres,
que nunca jogaram 5 sets para 5 sets. E não tem nada a ver se você é forte, se você não é forte, se você é bonito, se você não é bonito. É apenas uma coerência. Se você mudar hoje o circuito para mais masculino, você quebra os jogadores. Se você mudar a bola, você quebra os jogadores. Se você mudar a raquete, você quebra o jogador. Então, eu acho que isso é uma insanidade nesse sentido. Que seria legal pro tênis. Tá bom, então espera, faz as meninas se prepararem para isso. E aí o corpo está preparado para jogar 5 sets, já treinou um monte de vezes. E aí, por que acontece no masculino? Quando a primeira vez que o garoto joga 5 sets, ele quebra. Agora você vai começar a ter problema, você vai fazer a Sabalenka ficar machucada por causa de um campeonato? Não, acho que nesse lado eu acho que não tem chance nenhuma de passar e acho que nem as meninas querem. Não, tem algumas coisas que me incomodam nessa ideia. Primeiro que assim, é uma ideia que vem da cabeça dele que não é baseada em estudo nenhum. Né? Não está baseado em nada, não tem nada que diga que, olha, as meninas vão entrar, vão jogar melhor de 5 e primeiro jogo de 5 sets, as duas vão terminar inteiraças e não tem risco de um abandono no quarto set. Essa é a primeira coisa, né? A gente já viu jogos da Bia de 3 sets em Roland Garros, durando 3 horas e meia, 3 horas e 40. Imagina um jogo de 5 sets, quanto tempo duraria? Né? E em que condições elas terminariam as partidas e em que condições elas começariam a rodada seguinte, ou a vencedora, né? Essa é uma coisa. A outra é a questão da discussão do prize money. Porque hoje é igual. Tem esse argumento mas os homens jogam mais, mereciam ganhar mais. Beleza. O critério vai chegar para as meninas e vai falar, bom, ó, vocês querem jogar 5 sets? Para quê? Eu ganho a mesma coisa? Vai aumentar meu prize money? Eu vou ganhar mais que os homens? Aí pode começar uma discussão nesse sentido. E vai ser louco, que é completamente desnecessário. O circuito feminino tá ótimo. Então, sabe, não vejo onde isso pode agregar. Eu adoro 5 sets, eu acho que, por mim, eu botava melhor de 5 nas finais dos Masters 1000, porque... Concordo, também. Botava melhor de 5 a final do ATP Finals, nas finais só. Mas adoro. Acho que se a gente pegar os últimos 30 anos do tênis e parar quais foram as 10 melhores partidas masculinas desses últimos 30 anos, todas são melhor de 5. Você vai achar alguma de 4 sets aqui ou ali, mas a maioria partidas de 5 sets que tiveram elementos físicos, técnicos, dramáticos, altos e baixos, né? A graça dos 5 sets é isso. Você constrói roteiros ao longo desse tempo, dessas 3, 4, 5 horas de jogo. Esse, para mim, é o grande barato. Mas o feminino hoje, será que não consigo ver isso caminhando? Concordo, gente, concordo. Tem essa ideia, eu acho que ela não vai passar e o circuito feminino tá muito legal do jeito que ele tá, ok. Temos um momento aqui de domínio de Sabalenka, que a Rybakina tá tentando quebrar, verdade. Mas houve grandes jogos femininos do ano passado, em 3 sets, muito bem jogados, eu acho que não vai muito adiante, não. Vamos pro Carolina pelo mundo de hoje, que já estamos no avançado da hora. Carolzinha falando a respeito das mudanças climáticas do circuito, não para as jogadoras privilegiadas do topo, mas para quem está lá embaixo, ó, remando, buscando seu espaço. Fala galera, estamos aqui para mais um Carolina pelo Mundo e as últimas semanas foram muito movimentadas. Eu vou contar um pouco para vocês sobre essa mudança de clima, de superfície. O calendário estava organizado para serem 2 semanas em Buenos Aires, depois 2 semanas nos Estados Unidos, seguidas. Segunda semana de Buenos Aires eu fiz final, fui campeã, então eu joguei muitos jogos seguidos numas condições que eram de quadra de saibro, muito calor, chegou a sensação de 38 graus em alguns dias, umidade, a bola era meio coco, assim, ela pingava bastante, mas essas eram as condições lá do torneio de Buenos Aires. Eu acabei a final, acho que meio-dia, e às 10 horas da noite desse mesmo dia eu já tinha o voo programado para eu jogar aqui nos Estados Unidos. Eu tive day off, tive o dia de viagem, que foi de noite, e já cheguei no dia seguinte tendo que treinar para me adaptar para as outras condições. Claro que eu não reclamo, né, porque isso aconteceu porque eu fui até o último dia do torneio anterior, mas tem que se adaptar muito rápido. Tava a quadra, que era um torneio em Hartru, que é aquela que é um saibro mais escuro, preto,
que acaba sendo um pouquinho mais rápido. A bola era diferente, então eram várias situações diferentes no mesmo torneio. Além de que acho que a temperatura baixou uns 20 graus do que estava em Buenos Aires. Minha primeira semana dos Estados Unidos, que era em Vero Beach, nesse torneio de Hard Thru, eu perdi na primeira rodada, então foi bem rápida a minha participação. Então o que a gente fez foi tirar o meu dia livre, que eu não tive depois do torneio de Buenos Aires, aqui em Orlando, que é onde é o próximo torneio que eu tô agora. Então fui em parques, foi super legal, a gente conseguiu pensar em coisas que não eram de tênis, então fui com a minha treinadora, foi muito, muito legal. E aí a gente já passou para o próximo torneio, que é o último, acho que vocês conseguem ver aí de trás, ele vai ser jogado na quadra rápida. Então é mais uma mudança no meio de uma gira. Que bom, a gente sabe que não é o ideal, porque é muita diferença tanto de superfície para o corpo, acaba sendo ruim. Que agora mesmo está fazendo sensação térmica de -9. Cadeiras à parte, às vezes não dá para fazer o calendário perfeito, o calendário ideal, ainda mais no circuito ITF. Na WTA acaba sendo mais demarcada a temporada de saibro, de rápida, de grama. Mas nos ITFs acaba sendo um pouco salve-se quem puder. Joguei esses torneios na América do Sul. Se eu não jogasse aqui nos Estados Unidos, de repente vai ficar 1 mês e meio, 2 meses sem torneio, que também não é o ideal de ficar sem competir. Às vezes você vai bem num torneio, chega em cima da hora no outro, não tem o tempo ideal de descanso, de adaptação, mas acaba acontecendo. Às vezes você perde mais cedo, então você consegue ter mais tempo para adaptar, mas ao mesmo tempo que é bom porque você pode se adaptar, é ruim porque não foi bem na anterior. Então, enfim, são muitas variáveis que acontecem. Um beijão e até a próxima. Fino, essa história de mudar o clima e aí muda a quadra, e a gente já ouviu a respeito de muda a bola também. Cada semana é uma novidade, cada semana é uma história diferente. É o tenista raiz mesmo, lá na base, tendo que se adaptar e resolver problemas semanalmente. Eu tava tentando pensar aqui como hoje está um pouco mais controlado, principalmente para os grandes jogadores. Para a turma que joga Challenger, ali você vai aonde você entra, você é obrigado aonde você consegue pagar. Mas pra gente, na nossa geração, toda semana era uma semana nova, né? Porque era indoor, depois era cyber, depois o circuito existia, mas a bola era diferente, as quadras não se preocupavam se era mais rápida ou mais lenta, então a gente acabava se acostumando mais do que hoje. Mas é um fator muito difícil de você performar bem quando você tem tanta mudança. Sabe que eu, como espectador, gostava disso? Também. Dessa variação? Eu também. Quem não gostava eram os torneios, porque era mais fácil você ganhar numa primeira rodada do cara que vinha, do campeão, o Alcaraz vinha de campeão de Buenos Aires, e a bola era diferente no Rio Open. Na primeira rodada a chance dele perder era muito grande. Então, pro torneio, isso era muito ruim, porque eles queriam vender ingresso pra semana. Pra gente, como jogador, nivelava mais e você tinha mais zebras, mais dificuldades. Mas por isso que mudou. Faltou falar aqui, senhores, da campanha do Guto Miguel, né? Chegando até as quartas de final, um dos grandes juvenis aqui já do ranking nesse ano de 2026. Perdeu apenas para o Sesco, né? O Ziga Sesco, o eslovaco, de 17 anos de idade. O eslovaco acabou sendo campeão do torneio, mas é mais uma ótima semana do Guto, né? Sim, é uma semana. Eu venho tomando muito cuidado com o Guto, principalmente porque ele é ainda mais jovem do que quando a gente começou a falar do João. É um garoto que joga muito bem tênis, ele vem amadurecendo muito. Isso que, para mim, o lado mais positivo, porque de tênis ele joga muito bem também. Ele é mais um dos meninos que bate muito bem na bola e que, de golpe, tranquilamente ele vai se meter, né? Agora, tem o lado físico e tem o lado mental, principalmente, né? E o Guto, em comparação, que as pessoas gostam de comparar, para mim ainda ele tem muito ainda que amadurecer, entender, se acalmar, brigar menos com ele, e ele vem amadurecendo. Isso é um trabalho muito bom do Dumont e do Kik, do Grangeiro, né? Que estão ali o tempo inteiro na cola deles. Então, muito feliz pelo garoto, né? Pô, tá 3 do mundo, próximo do 2 já, jogando bem, né? Tá nem no seu último ano de juvenil e fazendo muito resultado. Ele tem personalidade, né? Ele não é aquele tenista que a gente vê que às vezes chega ali na fase final e
não acredita que pode fazer mais. Ele não, ele acredita sempre, né? Ele não é um cara que vai perder jogo por não acreditar. Ele talvez, né, nesse processo de amadurecimento, que é super natural, talvez vá perder jogos porque achava que, não, hoje eu vou ganhar, vou jogar bem, vou me resolver aqui. E aí é normal, você perde um jogo ou outro porque você confiou demais no seu taco, às vezes não fez um ajuste tático que precisava fazer durante uma partida, achou que fazendo o seu jogo A ali resolveria. Talvez aconteça, né, nesses primeiros anos dele aí no profissional, mas ele não vai perder jogo por falta de confiança, né, por acreditar no taco dele, que eu acho muito legal. E eu acho que serve, né, a coisa da imprensa aqui, querendo ou não, de entender que ele é diferente. Sim. Porque ele vai dar declarações diferentes do que o João dá e que a Bia dá, por exemplo, que hoje são nossos número 1. Ele é um garoto que é mais perigoso numa declaração, e ele tem que ser entendido, porque é diferente. Se você olhar o Guga, na nossa geração, Guga, Meligeni, Jaime, Sareta e Ricardo Melo, sei lá, tem 5 nomes. Você olha a personalidade dos 5, completamente diferentes. Sim. Né? Um é mais quieto, mais sarcástico, o outro é um louco, o outro é um maluco total, o outro não fala uma palavra. Então eu acho que esse também pode chamar muita atenção, por isso tem que tomar um pouco de cuidado com o Guto, até para entender ele. Sim, quando ele começar a ganhar muito, então jogar uma declaração meia. Eu vi o Linares meio falando umas coisas. Não, ele vem amadurecendo muito nas declarações. Eu quase falei, ele deve ter falado alguma coisa diferente nas últimas vezes. Não, eu fiz uma entrevista com o Guto no Sauípe agora em outubro, e ele falou que, olha, o objetivo dele para o ano passado era ganhar um slam juvenil. Não ganhou. Mas para o ano que vem eu quero ganhar 2. E assim, feliz. Ele não fala isso com arrogância. Eu acho que isso que é interessante. Ele fala isso com confiança. Né? E tem uma linha que separa as coisas, que às vezes as pessoas que não conhecem ou que, né, só veem uma frase solta assim, às vezes num texto, acham, não, esse moleque é arrogante. Ele não me passou a sensação em nenhum momento de arrogância, mas de muita confiança no que ele é capaz de fazer. O que eu acho ótimo, porque isso não se ensina, né? Ou pelo menos é muito difícil de colocar na cabeça de um garoto que de repente não tem isso natural. Eu acho muito importante que isso aconteça. Vamos nessa então com os brasileiros pelo mundo para encerrar esse New Balls Please de hoje. Challenger 125 de Manama, Marcelo Demoliner fez semifinal nas duplas. O Challenger 100 de Concepción, o João Lucas Reis, quartas de final de simples. Thiago Monteiro e Danielzinho Dutra Silva pararam nas oitavas. O Dudu Ribeiro campeão de duplas, segundo título consecutivo, depois de ganhar Itajaí também, é o 12º título de duplas do quarto de Challenger. O Marcelo Zorman foi vice-campeão de duplas. W35 de Birmingham no piso duro, Naná Silva fez semifinal de duplas. N15 de Huamantla, no México, Nathan Rodrigues fez quartas na simples e foi vice-campeão de duplas com o Lucas Pinto. J300 de Barranquilha, Pietra Rivoli, quartas de final. J30 de Punta del Este, Eduardo Heinenberg fez semifinal de simples. Alicia Reichel, Marina Teixeira de Paiva fizeram semi de simples. Gabriel Cury e Gustavo Vasconcelos, semi de duplas. Flávia Querubim e Martina Matos foram campeãs nas duplas. Julia Bazic e Alicia Reichel foram vice-campeãs de duplas. No Le Petit A, o Arthur Manchon, de 13 anos, encerrou a participação nas oitavas de final, segundo brasileiro a chegar a essa fase do tradicional torneio Sub-14 francês em 30 anos. A próxima semana tem ATP 250 de Montpellier, WTA 500 de Abu Dhabi, WTA 250 de Cluj-Napoca, WTA 250 de Ostrava, brasileiros e brasileiras pelo mundo. Na próxima semana também terminado o primeiro Grand Slam da temporada, meus amigos. Agora a bola está com vocês, para vocês encerrar. Eu acho que a gente não pode encerrar sem falar da Bia, que, né, perdeu agora a primeira rodada de Abu Dhabi. A gente viu o jogo, né? Você estava vindo para cá e eu estava aqui no New Balls assistindo. Sendo sempre muito sincero com tudo que a gente faz aqui no New Balls, não gostei nada. Né? Preocupante e não gostei nada. Não gostei porque voltou a sentir os medos de sacar de antigamente, com 10 duplas faltas. Jogou o tempo inteiro à mercê da adversária, o tempo inteiro correndo e botando bolinha.
não conseguiu se impor em nenhum momento, e não só se impor como batendo, como, sabe, na atitude de mesmo que eu erre, eu vou. Né, foi o tempo inteiro segurando, realmente a adversária bate forte na bola, joga de uma forma, mas é o que ela está acostumada, mas muito olhando para fora, olhando assustada muitas vezes. Não sei o que você acha, eu fiquei muito preocupado de novo, né, porque voltando aquele medo do final da temporada passada, antes dela parar de jogar. Não falo da ansiedade que ela tinha, mas eu falo da forma de jogar, né? Muito. Primeiro, segundo jogo ali que a gente viu na Austrália, ainda, momentos bons na quadra. Hoje eu não vi nenhum momento bom dela na quadra, infelizmente. Eu vi muito parecido com o que você falou, e o que me preocupa é que não é a derrota em si, porque derrota tem dia que você entra na quadra disposto a fazer coisa A, B e C, nada dá certo e acontece, né? Numa temporada de 30 semanas vai acontecer. Agora, o que me incomoda é não ver nada de diferente no sentido de a Bia jogou mal, mas ela tentou jogar assim, de uma maneira diferente, ou tentou ser mais agressiva, ou tentou forçar mais o primeiro saque, tentou forçar o segundo. Nada. Nada de diferente do que a gente viu em partidas anteriores, o que a gente viu nos jogos, nos momentos ruins da temporada passada. Nada diferente, nada que a gente possa olhar e falar. Porque, assim, o primeiro jogo dela na temporada contra a Mboco, ela fez coisas boas. Perdeu o jogo, mas deu sinais interessantes ali. Ela tentou atacar em alguns momentos, o saque estava ali ok. Beleza, não jogava desde setembro, você tem os atenuantes ali da falta de ritmo, e perdeu de uma menina que é um fenômeno. Ok. Jogo da Putintseva, terceiro set, ela já saca empurrando o saque no meio da quadra. Preocupante, mas ok. Segundo jogo da temporada, nervosismo de Grand Slam, você dá um desconto. Agora já é o terceiro jogo, já teve tempo de treinar, fez uma pré-temporada mais longa e ela não mostrou nada de diferente ou nada de animador. Isso é o que me preocupa mais. Perdeu o jogo? Ok, tem dia ruim. Mas perder do jeito que ela perdeu, deixando o jogo todo na mão do adversário, com medo de sacar, aí é ruim, aí machuca. Ale, obrigado. Fê, obrigado por ter acordado cedo, 5 horas a menos. Galera que acompanhou a gente, muito obrigado. Mais um New Balls. Obrigado a Zurich, claro, C6 Bank. E, bom, a gente se vê na semana que vem. Sigam a gente, entrem no canal, na nossa comunidade e nos vemos semana que vem. New balls, please. New balls, please. New balls, please. C6 Bank, para uma vida extraordinária.